Você já sentiu um arrepio na espinha ao se deparar com algo que não consegue explicar? Acredita no sobrenatural? Talvez tenha sido uma sombra que se moveu de forma estranha, ou um som inexplicável no meio da noite. Essas experiências podem ser assustadoras e intrigantes ao mesmo tempo. Nosso mundo é repleto de histórias de fantasmas, demônios e coisas que acontecem na calada da noite. Desde tempos antigos, as pessoas têm contado relatos de encontros com o inexplicável. Lugares assombrados, aparições e fenômenos paranormais são temas recorrentes em várias culturas ao redor do mundo. Algumas pessoas dizem que essas histórias são apenas isso, histórias. Elas acreditam que tudo pode ser explicado pela ciência ou pela imaginação fértil das pessoas. Mas será que é realmente assim tão simples? Mas e quanto àqueles momentos em que não há uma explicação lógica? Quando testemunhas confiáveis relatam eventos que desafiam a razão? Esses são os casos que nos fazem questionar a natureza da realidade e o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Junte-se a mim enquanto exploramos dois casos reais que podem fazer você questionar o que realmente existe por aí. Vamos mergulhar fundo nas histórias do Poltergeist de Enfield e o mistério de Elisa Lam, dois dos casos mais intrigantes e perturbadores da história recente. Prepare-se para o Poltergeist de Enfield, onde uma família foi aterrorizada por forças invisíveis, e o mistério de Elisa Lam, uma jovem cujo desaparecimento e morte desafiaram todas as explicações racionais. Estes casos não são apenas histórias de terror, mas enigmas que continuam a intrigar e fascinar investigadores e curiosos até hoje. Imagine uma rua tranquila em Enfield, Inglaterra. Estamos em 1977. Dentro de uma casa de aparência comum, no número 284 da Green Street, algo assustador está acontecendo. Esta é a história do Poltergeist de Enfield, um dos casos paranormais mais documentados de todos os tempos. A família Hodgson morava nesta casa. Peggy Hodgson era uma mãe solteira criando seus 4 filhos. Uma noite, seu mundo virou de cabeça para baixo. Móveis começaram a se mover sozinhos. Ruídos altos ecoaram pela casa. Os filhos de Hodgson, especialmente Janet, de 11 anos, pareciam estar no centro do caos. Objetos voavam pela sala, móveis viravam e vozes desencarnadas sussurravam das sombras. Os vizinhos relataram ter ouvido ruídos estranhos vindos da casa. Até a polícia foi chamada para investigar. Eles testemunharam móveis se movendo sozinhos e não conseguiram explicar. A polícia estava perplexa. A história do Poltergeist de Enfield se espalhou como um rastilho de pólvora. Janet Hodgson afirmou que uma entidade malévola a estava atormentando. Ela falava com uma voz rouca e profunda que não era a sua. Repórteres e investigadores paranormais acorreram à casa. Alguns descartaram como uma farsa, mas outros não tinham tanta certeza. A assombração continuou por meses, deixando a família aterrorizada e emocionalmente esgotada. O Poltergeist de Enfield permanece um dos casos paranormais mais convincentes e debatidos da história. O Enigma de Elisa Lam. Avançamos para 2013, um ano que ficaria marcado por um dos casos mais misteriosos da história recente. Estamos no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, um lugar que já foi sinônimo de glamour, mas que agora é conhecido por seu passado sombrio. Este hotel tem um passado sombrio, cheio de histórias de suicídios e mortes estranhas. Desde sua inauguração em 1927, o Cecil Hotel tem sido palco de inúmeros eventos trágicos e inexplicáveis. Mas nada poderia preparar alguém para o caso bizarro de Elisa Lam. O que aconteceu com ela continua a intrigar e assustar até hoje. Elisa Lam era uma estudante canadense de 21 anos em uma viagem a Los Angeles. Ela estava explorando a cidade cheia de sonhos e planos. Ela se hospedou no Cecil Hotel e parecia uma jovem normal. Nada indicava que algo estava errado. Ela ligava para sua família todos os dias e postava atualizações nas redes sociais. Seus amigos e familiares não tinham motivos para se preocupar. Então, ela desapareceu sem deixar vestígios. A última vez que foi vista foi em imagens de câmeras de segurança do hotel, onde ela parecia estar agindo de maneira estranha.
A busca por Elisa Lam mobilizou a polícia e a mídia. Todos queriam saber o que havia acontecido com a jovem estudante. Após semanas de buscas, seu corpo foi encontrado em um dos tanques de água no telhado do hotel. A descoberta chocou a todos e levantou ainda mais perguntas. Como ela chegou lá? Por que ninguém a viu? O caso de Elisa Lam permanece um enigma, um mistério que continua a fascinar e aterrorizar. A assombração do Cecil Hotel. O Cecil Hotel, com sua história de violência e tragédia, tornou-se o cenário de um mistério arrepiante. Dias se transformaram em semanas, e ainda não havia sinal de Elisa. A polícia revistou seu quarto, analisou as imagens de segurança e entrevistou funcionários e hóspedes do hotel, mas não encontrou nada. Última aparição na câmera. A única pista era um vídeo arrepiante das câmeras de segurança do hotel. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostrava uma jovem mulher chamada Elisa Lam. Ele mostrava Elisa no elevador, agindo de forma estranha. Ela parecia estar em um estado de confusão ou medo, e suas ações eram desconcertantes. Ela estava falando com alguém que não estava lá, se escondendo no canto e apertando os botões erraticamente. A cena era perturbadora, pois ela parecia estar em uma espécie de diálogo com uma presença invisível. As portas do elevador não fechavam, e Elisa parecia agitada e com medo. Ela olhava para fora do elevador repetidamente, como se estivesse esperando ou temendo que alguém aparecesse. Minutos depois, ela saiu do elevador e entrou no corredor, para nunca mais ser vista viva. A filmagem termina com Elisa desaparecendo no corredor, deixando um mistério que intrigaria o mundo. O vídeo se tornou viral, e pessoas ao redor do mundo ofereceram teorias, mas ninguém conseguiu explicar o comportamento bizarro de Elisa. Alguns sugeriram que ela estava sob a influência de drogas, enquanto outros acreditavam que ela estava sendo perseguida por uma presença sobrenatural. A internet ficou repleta de discussões e especulações, mas a verdade por trás do comportamento de Elisa Lam permanece um enigma até hoje. O mistério se intensifica. Semanas depois, os hóspedes do hotel começaram a reclamar da pressão da água e de um cheiro fétido. Quando os trabalhadores da manutenção inspecionaram as caixas d'água do hotel no telhado, eles fizeram uma descoberta horrível. O corpo de Elisa estava flutuando dentro de uma das caixas. Como ela foi parar lá? As portas para o telhado estavam trancadas, e as caixas d'água eram de difícil acesso. Sua morte foi considerada um afogamento acidental, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. Verdade ou imaginação? Os casos do poltergeist de Enfield e Elisa Lam são apenas dois exemplos do inexplicável. Esses eventos são evidências do sobrenatural ou têm explicações racionais que ainda não descobrimos? A mente humana é atraída pelo desconhecido, pela possibilidade de que existam forças além da nossa compreensão. Sua vez de investigar. Essas histórias desafiam nossas percepções da realidade e nos fazem imaginar o que pode estar à espreita nas sombras. Em que você acredita? Você acha que esses casos são prova do sobrenatural ou consegue encontrar uma explicação lógica para esses eventos estranhos? Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários abaixo. Além do véu. Esses casos nos lembram que ainda existem mistérios neste mundo que a ciência não consegue explicar completamente. Quer você acredite em fantasmas ou simplesmente goste de um bom susto, essas histórias ficam conosco muito depois de ouvi-las. Elas nos forçam a confrontar o desconhecido e a questionar o que pensamos que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você estiver sozinho no escuro, lembre-se do poltergeist de Enfield e de Elisa Lam. E pergunte a si mesmo: você acredita?